Com vocês, Karina Prado Franchini. Tá ligado aqui? Acho que sim, né? Tudo bem? Que prazer estar com vocês aqui novamente. Obrigada. É um grande prazer estar aqui novamente na segunda edição do evento Speakers of the Future. Obrigada, Flavinha, pelo convite novamente. Bom, hoje aqui eu estou com uma missão, né? De falar um pouquinho para vocês de um tema que sempre me instigou bastante e me instiga ainda e continuo constantemente estudando para tentar encontrar quais as melhores técnicas, quais as melhores iniciativas, quais as melhores estratégias quando a gente fala em engajamento no ambiente virtual. Imaginem que aqui nós estamos no mesmo tempo, no mesmo espaço físico. E já é difícil, né? Todos nós, quando por mais experientes que sejamos, nós temos aquela preocupação. Como engajar o público? Como o público pode aproveitar bem aquilo que eu tenho para passar? E sempre, né? Aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que esse assunto é interessante para todo mundo? Como eu posso tornar esse assunto mais interessante ainda? E quando a gente passa para o ambiente virtual, em que nós não estamos mais no mesmo espaço físico, e muitas vezes também não estamos no mesmo tempo, o engajamento passa a ser um desafio ainda maior. Nós temos, obviamente, no mundo online, nós temos uma janela de atenção reduzida. E isso pode, às vezes, prejudicar o engajamento. São várias outras distrações que acontecem quando nós estamos lá na frente do computador. Todos nós sabemos disso. Se existem distrações aqui no momento presencial, imaginem a distração, todos nós sabemos que existe do outro lado da tela quando estamos em momentos e não estamos em espaços diferentes. E aí eu costumo dizer que se hoje nós pudéssemos perguntar para o Google, né, o que sente um professor quando ele está ministrando uma aula no ambiente online ou quando ele está gravando uma videoaula? Eu acho que essa pergunta no Google seria campeã, né, e de buscas, porque todo mundo gostaria de saber qual é o segredo, se é que existe algum segredo. No processo de ensino-aprendizagem, ele não consiste apenas daquilo que a gente ensina. Ele consiste também naquilo que a outra parte assimila desse conhecimento que eu estou tentando passar. E o engajamento é um ponto muitíssimo importante para que essa relação aconteça de forma saudável, né? E quando a gente trabalha com o ambiente virtual, algumas técnicas, obviamente, elas existem, algumas estratégias existem. Isso, né? E para a gente ter aqui alguns pontos, né? Então, claro, as aulas online, elas desafiam todos nós, a todos os professores, porque nós precisamos, para gerar um engajamento adequado, a gente precisa pensar no estilo de aprendizagem, no foco atencional, na adaptabilidade ao modelo e vários outros fatores intrínsecos a cada indivíduo. E isso, obviamente, né, tem que ser pensado num todo, num contexto geral, para que a gente consiga minimizar o problema dessa janela curta de atenção no ambiente online. E aí, um conjunto de iniciativas se faz necessário. E por que eu coloco aqui, dependendo do modelo, ou se ambos os modelos são utilizados? Porque, claro, em alguns momentos nós utilizamos, sim, 2 ou 3 modelos. Em alguns momentos a gente usa o presencial, a gente usa o síncrono, a gente usa o assíncrono. Tudo depende do objetivo, tudo depende do propósito, tudo depende da minha proposta de aula, da minha proposta de conteúdo. E ainda, pensando quais seriam essas estratégias, quais seriam essas técnicas.
Antes de eu colocar, só para explicar um pouquinho para vocês por que desse vídeo, antes de eu falar exatamente as técnicas, estratégias e algumas questões que, para mim, né, enquanto educadora, o que eu considero hoje mais importante dentre todas essas técnicas e essas estratégias? O que eu chamo de ativar o sistema emocional. Quando nós ativamos o sistema emocional de quem nos assiste, o engajamento ele aumenta significativamente. Porque a gente se conecta com o conteúdo, a gente se conecta pensando na nossa experiência pessoal, pensando naquilo que pode me trazer mais potência, aquilo que pode melhorar o meu trabalho, aquilo que pode melhorar a minha vida pessoal. Então, ao ativar o sistema emocional, a gente consegue aumentar significativamente o nosso engajamento. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui, só como uma experiência, eu fiz um curso há algumas semanas atrás e apareceu esse vídeo no curso. E eu achei ele bastante interessante, é um vídeo que trata sobre empatia, né? Ele é bem rapidinho, mas para depois a gente fazer uma reflexão do quão essa ativação do sistema emocional é importante para que a gente consiga gerar aprendizado, para que a gente consiga gerar engajamento. Eu vou colocar aqui para a gente assistir junto, é bem rapidinho. Não? Legal.
Porque esse vídeo, eu gosto sempre de passar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ele. E só uma pergunta para algum de vocês aqui, né? Alguém aqui se lembra agora, depois que terminou o vídeo, alguém se lembra de alguma dessas situações aí, de imediato, né? Tem alguma que você se lembre, por exemplo, especificamente, dessas de todas aqui? Conseguem se lembrar de uma ou de várias situações, né? Por que que a gente consegue, num vídeo de 3 minutos, a gente às vezes consegue compreender muito mais do que se ficar falando aqui 10, 15, 20, 30 minutos? Porque ele ativou o nosso sistema emocional. Então, muito provavelmente, aquilo tem a ver com alguma história de vida nossa, né? Aquilo puxa um fio e esse fio condutor nos traz para um engajamento. Então, eu gosto de trazer sempre esse vídeo porque ele é um vídeo forte, né? Que traz inúmeras situações. E quando a gente pergunta, né, às vezes em sala de aula, em algum momento qualquer, um lembra de 2 situações, de 2 passagens, outro lembra de 3. Tem gente que já falou para mim, lembro de 12 passagens, né? Dessas, lembraram de quase todas, né? Para que você para, pô, lembro de tudo. A gente pega um caderninho e anota. Por quê? Exatamente por isso. Porque isso ativa efetivamente o nosso sistema emocional. E a gente trabalhar isso no dia a dia, ou trabalhar isso num ambiente virtual, claro que tem que ser tudo muito planejado, mas funciona muito. Então, era isso que eu queria colocar antes da gente trabalhar um pouquinho aqui, falar para vocês um pouco mais sobre cada uma das modalidades do ensino remoto. Quais as técnicas e algumas estratégicas básicas que a gente pode trabalhar para poder gerar mais engajamento. No ensino remoto síncrono, nós estamos no mesmo tempo, mas em espaços diferentes. Como eu posso ativar esse sistema emocional? Como é que eu posso trabalhar isso? Então, quando eu falo do ensino remoto síncrono, qual o propósito de uma aula síncrona? Uma aula síncrona, normalmente, ela é utilizada quando eu quero ganhar capilaridade, eu preciso de pessoas em espaços geográficos distintos, mas onde eu preciso e eu quero ter um pouco mais de discussão, eu quero estar um pouco mais próximo, ainda que geograficamente distante, daqueles com os quais eu vou conversar, com os quais eu vou interagir. E quando falamos de engajamento, pensamos em estratégias que se resumem no momento da aula, né? Vocês acham que engajamento, ele se resume a este momento imediato da aula? Com certeza não, né? O engajamento, ele acontece bem antes desse momento, principalmente quando a gente fala de ambiente virtual. Então, são 3 momentos, né? Momento anterior à aula,
que gera muito engajamento, se a gente souber fazer, o momento durante a aula e o momento posterior a essa aula. O engajamento ele é gerado em todas as situações. Então, alguns exemplos rápidos aqui, algumas estratégias rápidas para passar para vocês aqui. Então, antes da aula, é importante a gente compartilhar o objetivo, é importante a gente compartilhar o programa do nosso curso, o programa da nossa aula, para que não seja uma surpresa para o aluno, isso já começa a gerar engajamento, ainda que seja no mesmo dia, importante se conseguirmos, né, com tempo de antecedência, mas ainda que seja no mesmo dia. É importante que nós tenhamos, para o aluno, que nós consigamos encaminhar ao aluno, ao espectador, ou aquelas pessoas que estejam do outro lado, sugerir material de apoio, vídeo, artigos, livros, textos, o que a gente puder sugerir para que ele já saiba, para que ele não venha despreparado para o conteúdo da aula. Isso gera muito engajamento. Preparar um material gráfico para compartilhar com os alunos é extremamente importante, né? Não precisa ser nem um designer gráfico para isso, mas um material interessante, visual. Todos nós somos visuais. Instigar a curiosidade e o interesse dos alunos em participar da aula. Eu costumo dizer aqui o seguinte: os publicitários sabem muito bem como gerar curiosidade. Os educadores ainda não aprenderam muito isso, né? Então, quando você gera curiosidade, quando você aponta, antes de iniciar a aula, tópicos que possam gerar dúvida, que possam gerar curiosidade no aluno, ele vai ter interesse em participar da próxima aula, ele vai ter interesse em saber o que vai acontecer. Então, é importante nós trazermos essa curiosidade. Tem uma situação super interessante que eu acho que é uma propaganda, enfim, acho que era uma propaganda exatamente, de uma maquiagem, e aparecia no vídeo um senhor de 84 anos no curso de maquiagem, né? Isso gerava minimamente uma estranheza, né? O que um senhor de 84 anos está fazendo um curso de maquiagem? E aí depois, no final, ele faz o curso de maquiagem, porque a mulher dele está muito doente, e ele prometeu que nunca ia deixar que ela ficasse sem se maquiar. Então, ele estava fazendo o curso de maquiagem para poder maquiar a esposa para todo sempre, né? Então, você vê, aquilo gera uma curiosidade, porque gera uma estranheza, mas ele ativa o delta emocional. Por quê? Porque ele gera uma estranheza, mas depois ele tem um final que nos conforta, né? Então, ele gera um delta emocional e aquilo te chama a atenção e você consegue engajar. Então, esse é o fator que traz, a meu ver, o maior engajamento. E aqui, antes da aula, gerar essa curiosidade, gerar esse delta emocional antes mesmo de iniciar uma aula. Durante a aula, obviamente, extremamente importante, iniciar uma aula sempre com informalidade, mesmo que seja no ambiente virtual, né? A gente começa aqui, às vezes, conversando, tendo uma ideia de uma coisa, no ambiente virtual tem que ser da mesma forma. Pedir aos alunos, isso é básico, que liguem as câmeras, né? O contato visual, ele é extremamente importante, então ligar as câmeras é fundamental. Solicitar respostas em tempo real. Claro que não dá para ficar abrindo o microfone para todo mundo, principalmente quando o público é grande, mas tem várias outras ferramentas, então a gente pode usar ferramentas, aquela de votação, a gente pode usar para mandar um joinha ou não, pode abrir para o chat de conversa dentro da plataforma, tem N possibilidades de a gente exigir essa interação em tempo real. Um outro ponto importante, aproveitar bem o tempo disponível e manter a aula ativa. Então, não adianta a gente ficar arrastando aquela aula cansativa. É melhor que seja mais curta, mas que ela gere, que ela tenha um ritmo mais ativo, mais dinâmico. E, depois da aula, 2 pontinhos básicos. Se nós estamos gerando a interação, estimulando a interação durante a aula, depois da aula, espera-se que eu vá olhar toda aquela interação e gerar algum tipo de feedback. Isso gera um engajamento, isso gera o que a gente chama de fio condutor entre uma e outra aula, entre atos e consequências. Então, ele vai entender que ele respondeu e que naquele momento nós estamos dando um feedback. Então, isso gera muito engajamento.
E o segundo itemzinho básico, nós sempre precisamos melhorar. Então, vamos olhar todo aquele engajamento, vamos olhar toda a interação e nos prepararmos para sermos melhor na próxima aula. E quando a gente fala aqui de ensino remoto assíncrono, mais difícil ainda. No assíncrono, nós não estamos nem no mesmo tempo e nem no mesmo espaço físico. Fica bem mais complicado. Quando o ensino assíncrono, né, ele tem hoje diversas facilidades tecnológicas que nos auxiliam. Ele tem um propósito também, assim como o síncrono. O assíncrono, ele gera uma possibilidade, uma flexibilidade maior. Cada um estuda a hora que quer, como quer, no lugar que quer. Ele possibilita uma personalização, cada um no seu ritmo. Eu volto à aula, assisto de novo, repito. Então, ele possibilita essa personalização e ele é aquele modelo, a modalidade de ensino que mais gera flexibilidade. Mas ele tem os seus riscos, né? Então, como é que a gente vai falar de engajamento quando os alunos e professores estão em espaços e tempos distintos de aprendizagem? E aí, existe uma necessidade de construção de uma experiência imersiva e interativa, que normalmente acontece com o auxílio da tecnologia. Existem hoje laboratórios virtuais, por exemplo, que são ferramentas poderosíssimas na utilização no ambiente virtual assíncrono ou mesmo síncrono e que gera um potencial engajamento com muita eficiência. Então, laboratórios que podem ser utilizados, laboratórios com softwares, com então a realidade aumentada, a realidade virtual. É possível, existem tecnologias que estão surgindo, não sei se vocês já ouviram falar da tal da VEGEPA, que foi lançado agora pelo Meta em fevereiro, que é uma inteligência artificial que consegue antever a reação do ser humano. Então, num laboratório, imagine um aluno está estudando, ele está fazendo ali, está dentro de um ambiente, de um laboratório virtual, um ambiente seguro e controlado, realizando procedimentos complexos, mas ali é um ambiente seguro, né? E ele já consegue ter imediatamente o feedback, porque o VEGEPA, ele consegue antever isso. Então, já busquei várias informações, tem muito pouco ainda sobre esse VEGEPA, mas ele está aí e ele promete revolucionar o ensino, principalmente na área de saúde. Então, aqui, só para a gente ter, vou passar bem rapidinho aqui, né, alguns modelos que a gente tem aqui. Então, isso daqui é um aplicativo, tá, com um cubozinho para a gente poder usar em sala de aula, que é extremamente importante. Temos o tal do laboratório virtual, que a gente fala, que é extremamente... hoje ele é muito utilizado, ele é muito acessível, e isso gera um engajamento muito rápido, torna a aula mais imersiva, torna a aula mais interativa, e o aluno, inclusive, pode utilizar isso depois em casa, fazer todos os treinamentos que sejam necessários ali dentro de um ambiente seguro, né? E o que nós poderíamos dizer aqui, né? Que seriam os elementos essenciais para que uma videoaula se torne atrativa? O que eu poderia deixar para vocês aqui como técnicas? E aqui falando de uma videoaula, né? O professor, eu coloco sempre ali, bem visualmente ali, o professor é simplesmente um curador de conteúdo. Hoje em dia, a forma como você passa o conteúdo, às vezes, ela é até mais importante do que o próprio conteúdo. Porque o conteúdo está disponível, né? O conteúdo hoje, a informação está disponível em todos os lugares, é de fácil acesso, mas a forma como ela é passada, esse é o grande diferencial. Então, alguns pontos rapidamente aqui para uma videoaula interativa, para uma videoaula que gere engajamento. Precisa ter uma introdução impactante. Ela precisa ter um conteúdo relevante e interessante. Interessante, mais uma vez, ativando esse sistema emocional. Trazer sempre exemplos da vida real, puxar sempre alguma coisa da história, fatos que aconteceram efetivamente. Isso gera muita possibilidade de engajamento.
variedade de recursos visuais, principalmente numa aula assíncrona, não ficar só especificamente no expositivo, então mesclar o expositivo com gráficos, com vídeos, com interações, com quiz. Clareza e concisão, evitar informações desnecessárias para não causar confusão em quem está do outro lado da tela. Ritmo adequado, ritmo sempre dinâmico e ativo, evitar muito monólogo. Narrativa coerente, ou seja, ter uma narrativa coesa, que tenha um fio condutor, que faça sentido. E, por fim, para mim, e sempre o mais importante, como eu estou dizendo aqui desde o início, apelo emocional e gerar a curiosidade. São pontos, claro que não é nenhuma mágica, né? São pontos estratégicos sempre quando a gente vai utilizar a modalidade do assíncrono numa videoaula, mas claro que todos eles precisam também de técnicas adequadas e específicas para que a gente consiga gerar o devido engajamento. E aqui, quando a gente fala em educação, eu costumo dizer o seguinte, a educação mudou, sim, claro. Estamos falando aqui de momentos de aprendizado em ambiente virtual. Isso já era muito comum, a gente se lembra, né? Quem se lembra, eu me lembro bem do telecurso segundo grau, há quanto tempo atrás, aquilo já era um EAD, né? Pela televisão, então já era um início, e hoje é o novo normal, né? Esse gatilho acelerou com a pandemia, e hoje todos nós precisamos saber como trabalhar com esse ambiente, com o ambiente virtual. Então, a educação mudou, mas a sociedade também mudou. E as pessoas também mudaram. Um ponto importante que eu falo hoje, que para mim é algo extremamente real, né? Há algumas décadas atrás, nós tínhamos que buscar o conhecimento. E aquilo era para a gente uma oportunidade. Eu me lembro exatamente do meu pai, quando chegou o vendedor de Barça na minha casa, com toda aquela coleção da Barça, aquilo era um momento histórico, todo mundo comemorava a chegada da Barça, colocava aquela Barça linda na prateleira do escritório, todo mundo queria usar, não é? Eu me lembro do cheiro da folha da Barça nova. E por que aquilo? Então, você vai ter que fazer uma pesquisa sobre anatomia, sei lá, sobre um tema qualquer. Tinha que pegar lá por ordem alfabética, olhar, ler, escrever, copiar no caderno, enfim. Nós tínhamos que ir atrás do conhecimento. E isso nos gerava um senso de oportunidade. O que acontece hoje, né? Hoje existe um conhecimento de fácil acesso e não gera essa noção de oportunidade. Então, quando eu tenho uma aula gravada, por exemplo, que eu posso assistir a qualquer momento, ela fica lá, eu vou assistir na hora que eu quiser. Isso não gera uma noção de oportunidade. E a possibilidade de engajamento, ela vai ficando cada vez mais reduzida. Isso em razão de tudo que acontece na sociedade, de tudo que acontece hoje no nosso dia a dia, as várias oportunidades de distração que a gente tem. Então, nós precisamos competir com isso, precisamos gerar uma dinâmica de percepção de oportunidade através da experiência para que aconteça a ativação do sistema emocional e o devido engajamento. É um processo. E nós precisamos ter um conhecimento sobre esse processo para poder gerar o engajamento. A experiência é importante, mas se essa experiência não ativar o meu sistema emocional, vai ser muito difícil a gente conseguir gerar o engajamento. E deixando aqui para vocês, para finalizar, nossa, eu acho que eu bati bem na trave ali. Para finalizar, o sistema emocional, ele precisa ser ativado em toda e qualquer interação que a gente tem, seja no presencial, seja no remoto, seja no síncrono, seja no assíncrono. Hoje nós precisamos gerar noção de oportunidade, precisamos gerar experiência, mas acima de tudo, precisamos ativar o tal do sistema emocional.